complexo, né, em que você, lógico, que apesar da flexibilidade desse sistema de cálculo, mas muitas vezes não lhe permite. Então, realmente, hoje vive um grande desafio a advocacia trabalhista. Tá? Bom, quando surgiu a questão do PJK, eu disse, olha, é obrigada a utilizar, né? Houve resistência, né? Vários segmentos, eu acho que a própria OAB, associações, né? Surgiu-se contra, mas o tribunal, a instituição, a Justiça do Trabalho, né? não foi flexível. Então, é obrigado. Já no Piauí, praticamente, desde janeiro, todo mundo utiliza, né? Alguns estados, e de um modo geral, vai se tornar obrigatório a partir de janeiro. E algumas pessoas acharam que o sistema ele ia resolver tudo, né? E não, isso não dispensa a você a conhecer a legislação, o procedimento para apurar o cálculo, que na realidade o advogado conhece a legislação, mas o mais importante é conhecer os procedimentos cabíveis e aplicados para levantar esses valores. E aí você leva o sistema. Então, se você não conhece os procedimentos, você não tem como alimentar o sistema, tá? E aí não há como a gente se mecanizar. Eu digo sempre que as pessoas estão se mecanizando. Tanto é que quando nós vamos, algumas empresas, profissionais vão recrutar um pessoal para trabalhar no departamento de pessoal, ele não pergunta se a pessoa conhece legislação trabalhista e cálculo. Pergunta se conhece o sistema. E isso é um equívoco, né? Eu tenho participado de algumas seleções de empresas para contratar na área de pessoal. E aí eu pergunto, olha, você sabe fazer o cálculo de uma hora extra, a hora extra noturna com proporcionalidade? Aí a pessoa diz, depende do programa, né? Infelizmente, esse tá reprovado, porque você tem que conhecer. O sistema é uma outra situação, tá? Eu não gosto muito de dar aula com sistema, tanto é que a segunda parte será dada para o pessoal da minha equipe, né? E que vem estudando, a gente há muito tempo vem estudando com o pessoal do tribunal, né? Já tivemos com a equipe fora buscando aperfeiçoar, tá? Até porque eu digo assim, olha, eu não sou contador, aquele biqueiro que faz contabilidade e também faz isso, né? Eu digo sempre que eu deixei os setores que minha militância foi dentro do Ministério do Trabalho, depois como perito da AGU, deixei para me dedicar. Então, a gente tem que buscar o melhor nível de conhecimento possível e também de escrever, né? Agora está saindo o meu 4º livro na área de cálculo, né? A gente escreveu 3 aliás, está saindo o 5º. 3 pela LTR e 1 que é pela a Juruá, e agora a gente apostou aí na mídia, né? Estamos com e-book que deve sair de hoje para amanhã na Amazon, tá? Mas vamos lá, gente. Vamos lá começar. Por onde é que eu começo? A gente inicia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, tá? O áudio está perfeito. Que bom, que bom. Bom, por onde a gente inicia? Nós vamos iniciar meu curso por a questão, fazer uma diferença entre remuneração e salário, tá? Remuneração e salário. Aí a gente vai lá para o artigo 457 da CLT, onde remuneração é o conjunto de todos os proventos recebido pelo empregador, ou seja, matéria. Nós temos parcelas salariais de natureza salarial e não salarial, tá? Apenas para distinguir o que é remuneração e o que é salário, porque na realidade o que importa para a gente é o que é salário, que é aquilo que é tributável e aquilo que serve de base de cálculo para você calcular outras parcelas e outros tributos. Muitas vezes você se depara com um contra-cheque de uma entidade e aí você não conhece a natureza daquela verba. Ela é uma verba peculiar
que é disciplinada por um regulamento. E, às vezes, você não sabe se ela entra na base de cálculo para férias, 13º. Como é que eu vou identificar se eu não conheço a verba? É uma verba que ela não é baseada, não é deferido pela lei, pela CLT, ou tem uma lei. Conforme o regulamento da empresa. Então, para mim saber se ela tem caráter salarial e serve de base para as outras coisas, basta eu olhar lá no contra-cheque se ela é tributável para fins de imposto de renda e para fins de INSS. Aí eu sei se essa tem natureza salarial ou não. Então, são aquelas verbas que não são oriundas da lei, não são obrigatórias, tá? mas concedida pela empresa, pela vontade do empregador ou em regulamento da empresa. Então, o que interessa para nós é o que é salário, que é composto das parcelas de natureza salarial, aquelas que servem de base de cálculo para outras parcelas, tá? Bom, tem uma questão importante aí, que foi uma mudança que veio com a reforma trabalhista, no final de 2017. Algumas parcelas que eram controversas e dependia da opinião, dependia do juiz ou não, passaram a ser taxadas como verba que não tem natureza salarial. Ajuda de custo, o auxílio alimentação, diárias para viagem, que antes era só superior a 50% do salário, então você tinha que sair dividindo e observando. Essas diárias esse mês foram mais do que 50%? Foram. Então, tem natureza salarial. No outro mês foi 49%, não tem natureza salarial, né? Então, agora, com a reforma, se sabe que a diária, independente do valor, não tem natureza salarial. Prêmio era outra verba muito controversa, tá? Eu cito um exemplo de uma categoria, e eu via muito ali no interior, principalmente do Maranhão, os vendedores, as revendas de moto, né? Normalmente eles colocariam o prêmio, né? Que era para atingir meta de incentivo, não tributava e depois eram condenados a pagar hora extra com reflexo sobre essa parcela prêmio, né? Como também o abono, né? Porque o legislador, aliás, o empregador privado, ele não poderia estar inventando aí parcela. Então, na hora que ele colocava uma parcela, era considerado de natureza salarial. E aqui eu cito o prêmio. Tem vários processos, eu mesmo acompanho vários processos de revendas com a integralização dessa parcela de prêmio, tá? Lógico que eu chamo a atenção, gente, para motivação. Às vezes é um reajuste salarial que tem que dar, aí você dá em forma de abono, em forma de prêmio. Aí não vale, né? Não vale, né? Tentou foi se burlar a legislação, tá? Então, lógico que vai depender a forma como você institui esse prêmio, para que seja apenas um incentivo e não substituir um reajuste salarial, uma parcela de natureza salarial. Isso a gente fala porque a gente tá passando conhecimento, né? Está dando aula para advogados trabalhistas, para reclamante e para reclamado, né? Então, se bem que hoje, antes, no passado, a gente tinha aqueles advogados que eram só patronal, não, só advogado para o sindicato patronal e tudo, né? Hoje, praticamente, né, doutor, os senhores, ninguém pode se dar esse luxo. Chegou o cliente, né? Já não importa se é reclamante ou se é reclamado, tá? Então, do jeito da forma que a gente tem feito o cálculo com base nessas parcelas, a gente também tem impugnado e defendido a exclusão da parcela e, às vezes, a inclusão da parcela, provando que o prêmio, que o abono, na realidade, ele veio para substituir uma parcela de natureza salarial, né? Então, a gente coloca muito isso, principalmente para o departamento de pessoal, tá?
Então, do salário, já falando. Então, o que interessa para a gente daqui para frente são as parcelas de natureza salarial. E digo, quando se você se defrontar com contra-cheque que tem uma parcela estranha, né? Estranha, para você saber se tributou, vai lá, se a empresa tiver tributada, ela passa de forma pacífica a ser parcela de natureza salarial, tá? Bom, o nosso próximo assunto é repouso semanal remunerado. Eu passei anos e anos em que esse estudo ele era lá para o meio ou para o final. E hoje é o início do coisa. Por quê? Porque também é salário. Repouso semanal remunerado ele faz parte do salário. Então, por isso é que a gente já estuda no início do nosso curso, tá? Porque ele é parcela salarial. Não é que seja de natureza salarial. O repouso semanal remunerado, inclusive, ele faz parte do salário base, né? Então, nós temos o repouso aí, pela lei, a lei do repouso, 605/49, e o decreto que regulamentou também de 49, 27048. E o que é o repouso? É o valor de um dia de trabalho para cada domingo e feriado do mês, tá? Então, eu tenho 6 dias úteis, dia 7º, para descansar. É o repouso, e esse repouso ele tem que ser remunerado. Vamos ver aqui as principais formas de remunerar o repouso. O mensalista. O mensalista já está embutido no salário. Se eu ganho R$3.000, qual é meu salário dia? R$100. Se eu tenho 4 domingos e um feriado, eu tenho 5. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter R$500 aí a título de repouso semanal remunerado. Portanto, o repouso semanal remunerado, gente, ele compõe o salário base do empregado. Por isso é que a gente estuda logo do início, tá? E aí fica mais fácil você estudar repouso sobre hora extra, repouso sobre... e entender repouso sobre adicional noturna, que é uma coisa relativamente nova, né? Relativamente nova, tá? Então, o mensalista já está embutido no salário, R$3.000 mensais. Então, eu estou em casa de repouso, mas estou sendo remunerado, está dentro do salário. Bom, para o comissionista tem salário variável? Não. Eu digo, o empregado ganha 5% sobre a venda. Ele só vai ganhar no dia que ele vender, que ele cortar o pano, que ele pôr a mão na massa, produzir e vender, tá? Porque ele ganha pela produção efetiva. A princípio, somente no trabalho efetivo. Ele trabalhou até sábado, meio-dia, comissionista. Vai para casa no domingo, tá de repouso? Tá. Mas ele está ganhando? A princípio, não. Por quê? Porque ele só ganha quando efetivamente ele trabalha por produção, ele é comissionista. E naquele domingo ele não está vendendo para ele ganhar. Então, eu vou atrás de um artifício para mim pagar aquele domingo, pagar aquele dia do repouso, tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego um dia de salário dele. Ah, é o dia que ele ganhou mais? É o dia que ele ganhou menos? Não, o justo, a média. A média. Então, para o comissionista, é o valor de um dia. Para apuração, o que é que eu faço? Eu pego o valor das comissões do período, dos dias úteis que ele trabalhou e divido pelos dias úteis. Aí eu vou encontrar a média de comissão de um dia, ou seja, eu não utilizei o maior nem o menor, utilizei a média. Então, eu encontro o valor de um dia, o valor médio. E aquele valor médio eu atribuo para cada domingo ou feriado, tá? Então, é importante que a gente entenda esse fato, que aí fica melhor de você fazer o cálculo, né? Quanto é meu repouso do comissionista? É o valor de um dia. Qual é o justo? Ah, é o dia maior? Não. É fazer a média. O que eu faço? Como é que eu faço a média? Pego o total que ele vendeu, vejo o número de dias
úteis que ele vendeu, eu divido. Eu vou encontrar a média de um dia. Então, eu olho lá, eu tive 5 domingos, um feriado, 6 dias, multiplico por 6, tá? Multiplico por 6. Então, assim, quando o advogado vê essas questões e tem que transformar esse número, ele já corre, né? Meu Deus, como é? Então, parar para pensar um pouco, né? Como é o procedimento, você consegue fazer, né? E aí manda para o perito aquele mais complexo, tá? Então, isso é o que é o repouso remunerado. E, mais uma vez, eu estudo no início porque o repouso faz parte do salário base. E eu já adiantando um detalhe importante, gente, você pega, digamos, hora extra, aí calcula a hora extra efetiva e calcula o repouso. Aí depois você vai calcular o reflexo em férias só sobre as horas efetivas, só o 13º, só as horas efetivas, e não calcula sobre o repouso, não, você está dando um prejuízo ao empregado, você tem que pegar a hora extra efetiva junto com o repouso, aí é que você vai calcular as outras verbas. Ou seja, tem muito sistema que dá enorme prejuízo para o reclamante. Aí você me pergunta, mesmo no PJ Cálculo, porque lá tem as alternativas, tá? Então, lógico que você vai ter aquela alternativa de juntar as horas efetivas com o repouso para depois calcular os reflexos, porque o repouso faz parte do salário base. Ele é pago separado. Aliás, às vezes é pago separado, né? Mas na maioria não. Ele é pago junto em uma rubrica só, no caso, os mensalistas, tá? Então, esse é o repouso. A título, nós escolhemos para um que vamos mostrar aqui, ó. Pelas vendas, o empregado recebe 2.750 num mês composto de 25 dias úteis, 4 domingos, tá? 4 domingos e um feriado, tá? Então, o que ele vendeu? Eu quero encontrar o repouso de um dia. Peguei o valor da comissão, 2.750, dividido por 25, eu tenho o valor de um dia de comissão, multipliquei pelos domingos e feriados, ok? Ou eu vou uma forma direta, 2.700 dividido por 25 vezes 5 dá no mesmo, eu encontro o repouso, tá? Então, aqui, bem claro, eu pego o valor das comissões, divido pelos dias úteis para me saber quanto, em média, que ele ganhou de comissão por um dia. E aí multiplico pelo número de repouso, no caso, domingos e feriados, tá? Apesar de ter muita gente, lógico, se a gente fosse perguntar a todo mundo, a gente não conseguia, mas aqueles mais curiosos, alguma pergunta, não tem problema, né? A gente vai, né? Quem quiser fazer as perguntas pelo chat, pode fazer, no que eu vou repassando ao doutor Antônio. Ah, tá. Tá, eu vou dar um exemplo aqui de um cálculo de um repouso, digamos, de certa forma, diferenciado. É o horista, o professor horista, tá? Ele é diferente, tem vários aspectos que é diferente. Nós vamos encontrar no artigo 320 e na súmula 351 do TST, tá? O repouso corresponde a 1/6 do salário mensal, súmula 351. Agora, como é que eu apuro o salário mensal do professor horista? Tem outro fato. Primeiro, nós temos que entender que a carga horária do professor ela é fixada por semana. Nem é por dia e nem é por mês. É por semana. Na forma do artigo 320 da CLT. Então, vamos lá. Eu contratei alguém pela carga horária semanal de 18 horas. Como é que eu faço para encontrar o número de horas mensais que eu preciso estabelecer o salário dele mensal? Eu pego e multiplico por 4,5.
Por isso que eu digo que é diferenciado. Esse 4.5 você só utiliza para o professor, para encontrar a carga horária mensal do professor na forma do artigo 320 da CLT. Aí eu vou encontrar a carga horária mensal, mas o contratual é por semana. Multiplico um pelo outro, vou encontrar 81 horas aulas. Aí eu vou atribuir o valor da hora. No caso, arbitramos aí em 35, eu vou encontrar o salário mensal, multiplicando a carga horária mensal pelo valor da hora aula. Encontrei 2.835. Aí vem a súmula 351 e manda aplicar um sexto. Um sexto do salário mensal deu 472,50. Então, eu tenho aí salário mensal mais um sexto, vou ter 3.307,50. A gente encontra aí algum mais raro, mas muita falta de conhecimento. Quem diz o valor da hora-aula é tanto já contemplando o repouso, né? Isso aí ele vai perder porque vai caracterizar o tal salário compressivo, tá? Então, a gente tem que distinguir. O professor, gente, horista, ele é privilegiado. Ele tem 2 repousos. Tanto é que não existia, depois foi que veio a súmula 351 e deu o repouso equivalente a um sexto. Por que eu disse que ele tem 2 repousos, gente? Porque o que é repouso? É o pagamento pelos domingos e feriado, não é isso? Quando eu multiplico a carga horária semanal por 4,5, eu vou encontrar a carga horária de 31 dias e meio. 31 dias e meio, porque é assim. Quantas semanas tem? Quantos dias tem quantos dias tem na semana? 7, tá? Então, veja bem, quantas semanas, desculpe, quantos dias tem a semana 7? Então, 7 vezes 4,5, eu vou encontrar 31 dias e meio. Então, quando eu multiplico por 4,5, 81 hora aula é hora aula de dias úteis, sábado, domingo e feriado, tá? Então, quando eu multiplico por 4,5, eu vou estar remunerando 31 dias e meio. E não tem nenhum dia no calendário brasileiro com essa composição. Então, quando eu acrescento mais um sexto, eu estou pagando uma outra vez o repouso. Talvez seja justo, né? Porque o professor, no final de semana, ele está, né, corrigindo prova, né, está planejando. Acredito que a súmula não foi motivada por esse fato, tá? Por esse fato. Ok? Então, aí nós demonstramos como é que eu faço o repouso de um professor horista e, para encontrar o repouso, eu já tive que mostrar como é que você faz um cálculo do salário de um professor horista. Pega a carga horária semanal, multiplica por 4,5, tá? E aí, com isso, eu tenho a carga horária mensal, multiplico pelo valor da hora, encontro o salário mensal e divido por 6, encontro o valor de um sexto, que é o repouso, somos 2, ok? Então, aí contemplado com base no artigo 320 e a súmula 351, tá? Bom, nós estamos falando de repouso, agora vamos falar daquela história do desconto e o pagamento em dobro, tá? O repouso, se a gente olhar o artigo 6º da Lei 605, só tem direito ao repouso quem cumpre toda a carga horária. Faltou um dia ou faltou até o meio-dia, o empregado vai ter o desconto da falta efetiva e de um dia referente ao repouso. Faltou um dia, a empresa pode descontar 2 dias. A efetiva falta e o repouso
com base no artigo 6º da Lei 605 de 49, tá bom? Por outro lado, pagamento em dobro. O empregado, está lá o artigo, tanto o artigo 8º da Lei 605, como a súmula 146 do TST. Sendo o empregado chamado a trabalhar em dia de repouso, sem folga compensatória, receberá o salário, o dobro mais o dia integral, tá? Então, se ele é chamado a trabalhar. A gente diz o seguinte, trabalho aos domingos e feriado é devido em dobro? Nem sempre. Por quê? Porque tem várias categorias que podem trabalhar aos domingos e feriados, né? Vamos citar aqui o comércio hoteleiro, saúde, segurança, né? Várias categorias trabalham nos domingos e feriados. Então, é o seguinte, ele pode trabalhar no domingo? Pode. Recebe em dobro? Não, se não tiver indicado a folga. Trabalhou no feriado? Recebe em dobro? Não, porque ele pode estar na escala para trabalhar naquele dia. Lógico que ele não perde o domingo nem o feriado, é transferido para um outro dia. Tá? Agora, se ele vai trabalhar numa quarta-feira e a folga dele tinha sido indicado para quarta-feira, ele vai receber em dobro, tá? Bom, nós tivemos muito tempo, gente, onde a gente discutiu o que significava esse dobro. Vamos lá, vamos entender aqui. Vamos considerar que o empregado ganhava 3 mil. Então, se ele ganhava 3 mil por mês, ele ganhava R$100 por dia. Então, havia entendimento de que ele recebia os 3 mil reais integral e recebia o valor equivalente a R$100. Entendendo que os R$100 do dia estava dentro dos 300, mas o 100 já caracterizava aí a dobra, tá? Mas não é assim. Por quê? Porque ele não ia trabalhar para ganhar os R$300. Ele não tinha que trabalhar. Já era a folga dele. Se ele trabalhou e ganhou só R$100, ele ganhou o dia simples. O dia do labor foi pago de forma simples. Por quê? Já disse, ele não precisava trabalhar para ganhar os 3 mil reais, porque ali estava a folga dele remunerada. Então, nesse caso, ele tem que receber os 3 mil, salário integral, mais um dia que é 100, em dobro, portanto, R$200, tá bom? Então, é dessa forma que é devido quando ele é chamado para trabalhar num dia de repouso e não existe a folga compensatória, tá? Bom, chama atenção aqui pelo aspecto que é administrativo, tá? Pouco a gente está advogando, gente, na esfera administrativa, com advocacia preventiva, trabalhista administrativa, tá? Normalmente só busca o advogado, como se diz no popular, quando o leite já está derramado, né? Ou ir para a justiça ou para fazer a defesa, tá? Mas, a par disso, a gente diz o seguinte, um cliente meu foi autuado dessa forma, e eu fui fazer a defesa, e eu imaginava que eu ia ganhar, porque eu disse, não, a empresa, meu cliente, ele pagou o que a lei determina, tá? Só que, na realidade, não. Ele pagou uma penalidade, mas não deixou de descumprir o preceito legal, tá? Então, muitas empresas acham que, pagando o dobro, eles estão isentos daquela pena administrativa, né? E aí, vai depender do fiscal, né? do auditor fiscal que faz a fiscalização. Não, ele já pagou, foi de anuência, ele pagou, ele ganhou, não vou autuar a empresa, né? Mas outros, né, outros não dispensam e autuam a empresa, embora pagando o que a lei mandou pagar, mas descumpriu um preceito legal, tá? Então, fica aí a dica. Gente,
Outro assunto importantíssimo que nós vamos estudar logo no início, antes de entrar no cálculo das verbas, é a jornada de trabalho, que ela é importantíssima. Você não consegue apurar e calcular hora extra, adicional noturno proporcional e outras fatos se você não conhece a jornada de trabalho, tá bom? Aí nós vamos ver o descanso e como fazer esses cálculos, tá? Vamos lá. Jornada de trabalho e descanso. Diária, semanal e mensal. Regra geral. Diária no máximo 8 horas, semanal no máximo 44 e mensal 220. A gente diz sempre no máximo 8 horas. Porque na realidade a jornada do dia não é 8 horas. Ela é no máximo 8 horas. Na realidade, quem utiliza a jornada de 8 horas está, de certa forma, utilizando a jornada de compensação para folgar o sábado à tarde. Eu utilizo 8 horas de segunda a sexta, eu tenho 40. E aí eu completo 4 horas sábado. Lembrando que sábado é dia útil, dia total, tá? Na realidade, a jornada média é 7 horas e 20 minutos, ou 7,33. Eu pego 44 e divido pelos 6 dias úteis. Então, dá 7,33 ou 7 horas e 20 minutos. Tanto é assim, isso não é invenção minha, tanto é assim que se eu tenho salário de um dia, eu tenho salário de um dia. Para me saber o valor da hora, eu pego o salário dia e divido por 7,33 e não por 8 horas, tá? Então, por isso que a gente diz que é no máximo 8 horas e semanal no máximo 44 e a mensal 220. Outro fato desse 220 é que ela não está escrita em local nenhum. Isso foi uma convenção, isso é uma convenção pacífica. Às 8 horas e 44, no texto da Constituição, foi para o texto da CLT. A 220, ela não está escrita em nenhum lugar, é uma convenção. Agora, como é que eu faço para encontrar essa jornada do mês? Como é que eu faço? Você tem duas formas práticas. Pego a jornada semanal, no caso 44, divido pelo número de dias úteis, que é 6, e o resultado, que é 7,33 horas, 7 horas 20, e multiplico pelos 30 dias, vou encontrar 220. Ou uma forma mais prática, eu pego a carga horária semanal e multiplico por 5. Portanto, você está diante de uma causa que você está com dificuldade de encontrar qual é o divisor mensal. Para você encontrar, você verifica quantas horas ele trabalha na semana e multiplica por 5. É infalível, tá bom? Então, como é que eu encontro a jornada mensal? Pego a carga horária semanal e multiplico por 5, tá? Gente, amanhã esse material vai estar disponível. Depois eu vejo quando a doutora Sandra ou a doutora Anne, para onde é que eu encaminho para todo o material ficar à disposição de vocês, tá? Todo material. Então, assim, é dessa forma que eu encontro a carga horária semanal. Mas vejam bem, nós estamos estudando a regra geral. A regra geral. Vamos lá. Vamos para a jornada ininterrupta, tá? Jornada que vem da Constituição. Nós temos a diária 6 horas contínuas, 36 semanais, porque nós temos 6 dias úteis e 180 o divisor, a carga horária mensal. Eu pego 6, multiplico por 30, ou 36, que é a carga horária semanal,
vezes 5, ok? Então, essa é a jornada ininterrupta, né? De revezamento, tá? Outras jornadas, gente. Nós encontramos, gente, várias e várias jornadas, inclusive da categoria de vocês, que é 4 horas, né? E aí tem empresa que contrata o advogado, existe somente até sexta-feira, que aí já é diferente de uma empresa privada que pode exigir, porque sábado é dia útil, exigir a sua carga horária até sábado, né? Embora nós não temos essa cultura. Advogado é privilegiado, contador não, trabalha até domingo normalmente, né? Vamos lá. Outra jornada. Uma jornada diária, vamos considerar uma jornada diária de 4 horas, que só trabalha de segunda a sexta. Um advogado trabalha só de segunda a sexta e o contrato dele é 4 horas. Então, a jornada semanal é 20 e a mensal, 5 vezes 20, 100. E aí o seu valor da sua hora vai lá para cima, né? Vai lá para cima, porque o divisor é 100. Aumenta consideravelmente o valor da sua hora de trabalho, tá? Então, acontece com advogado, acontece com auxiliar. Eu conheço muito bem auxiliar de consultório odontológico, né? O profissional, ele tem um emprego, né? A grande maioria desses profissionais tem um emprego público e sobra aquele horário para ele ir para o consultório, com 4 horas, tá? Então, ele faz um contrato a tempo parcial por 4 horas. Pode trabalhar de segunda a sábado, de segunda a sexta. Vamos considerar o empregado que trabalha de segunda a sábado. Então, 4 vezes de segunda a sábado dá 6 dias, dá 24 semanal, 120 mensal. Eu posso contratar alguém por 5 horas, de segunda a sexta, vou ter 25 horas semanais e 120 mensal. Posso contratar também por 5 horas, de segunda a sábado, digamos aí a carga horária do jornalista, eu conheço caso, trabalha de segunda a sábado 5 horas, dá 30 horas semanais, 150. Ou 6 horas de segunda a sexta, que essa ocorre muito, principalmente na área de saúde, plantões de 6 horas de segunda a sexta, né? Dá 30 horas aquelas entidades clínicas, né, que não trabalham, que não têm internações, que não trabalham sábado. Então, trabalho normalmente 6 horas de segunda a sexta, 30 horas também 150. Trabalhamos, pode haver trabalho 6 horas de segunda a sábado, também relativamente comum, 36 horas e 180. E 8 horas de segunda a sexta, dá 40 horas semanais, 200. Chama a atenção dessa carga horária última aí. Nós temos várias empresas, principalmente estatais seletistas, que a princípio o contrato era 44, mas só trabalham até sexta-feira, fazem 40 horas semanais. Muitas já sofreram ações judiciais pedindo a diferença de hora extra. Por quê? Porque ao fazer o cálculo da hora extra, dividia por 220. Mas, na realidade, né, é 200. Por quê? O contrato se transformou em 40 horas. Né? Então, isso acontece muito com as estatais, autarquias e fundações, né? Que trabalham do expediente, né, como a gente chama, 8 horas, mas que não trabalham aos sábados, né? E pela regra geral, pela falta de conhecimento, né? O sistema de folha foi implantado e aí não se evoluiu, continuou com o divisor 200, e aí muita gente entra aí pedindo essa diferença, o que dá uma diferença de 10%, né? Que, de certa forma, dependendo do número de reclamantes, o período aí num período imprescrito é uma causa relevante, tá bom?
Então, essa é exemplo de outra jornada de trabalho, tá? Então, para você fazer o divisor mensal, que algumas, né, nós não temos, nós só temos a de 220, que é uma convenção pacífica. O outro, nós temos que ir atrás deste artifício para encontrar. E o artifício está aí. Você tem que descobrir a carga horária semanal e multiplicar por 5 para encontrar a carga horária mensal ou divisor mensal. Vou assistir. Eu estou assistindo aqui. Gente, vamos para agora para a jornada 12 por 36, divisor da jornada 12 por 36. Essa jornada 12 por 36, ela foi e continua sendo polêmica. A reforma trabalhista avançou um pouquinho, tá? À medida que legalizou, porque nós tivemos, vamos citar 3 momentos, né? Nós tivemos um momento anterior à súmula 444 do TST e a partir da súmula até a reforma e depois da reforma. Antes da súmula, gente, ela não era regulamentada, tá? Então, mas já se praticava, normal se praticava. E tanto a Justiça do Trabalho como o Ministério do Trabalho, eles tinham uma tolerância. Qual é a tolerância? Não. Se não passou de 44 horas, teve um acordo, não autuava, tá? Não autuava. Se foi respeitado o limite de 44 e se havia o acordo, tá? Havia o acordo. Porém, não era segura, tá? Não era segura, porque não tinha regulamentação. Depois, nós viemos para a súmula 444. Houve uma tentativa, em tese, de regulamentar, mas, de um lado, piorou. Por quê? Porque veio dizer que só tinha validade se estivesse em acordo coletivo ou convenção. Aí, meu amigo, os sindicatos bateram o pé. Não. Se não fizer convenção, a gente não abre. Sindicato da área de saúde, né, tripudiou mesmo, no bom sentido, dizendo, se não fizer um bom acordo, nós não vamos fazer, não vamos autorizar o exercício da jornada 12 por 36. E vamos pedir fiscalização, vamos denunciar o Ministério Público do Trabalho. E aí todo mundo teve que correr, tá? Bom, veio a reforma trabalhista, salvo engano, o artigo 59A, e regulamentou, dizendo que era legítima e que não havia necessidade de acordo. Aí foi o contrário, né? Foi o contrário. Os sindicatos vinham com a proposta de colocar na convenção, no acordo. Não vamos colocar, não. Não há necessidade, já está na lei, tá? Mas, por outro lado, gente, tem muita controvérsia nesse sentido. Primeiro, qual é a jornada semanal da jornada 12 por 36? Ninguém sabe. Qual é a jornada, o divisor mensal da jornada 12 por 36? Também ninguém sabe. Como é que eu vou calcular hora extra ou uma hora normal para quem trabalha 12 por 36? Também ninguém sabe, gente, tá? Ninguém sabe. Aqui nós temos 3 entendimentos. Eu vou colocar 3 alternativas. Primeiro, é o de se utilizar a regra geral. Vamos utilizar a regra geral, já que não existe, tá? Então, muitas vezes, se consegue botar isso em convenção, se torna pacífico. Mas há um entendimento, e ele é predominante,
doutrinariamente e até de jurisprudência, vocês podem nos ajudar e pesquisar, que o divisor da jornada 12 por 36 deve ser 210. Por quê? Porque quem trabalha na jornada 12 por 36, gente, se você botar alguém na escala, você vai ver que ele alterna. Tem semana que ele faz 3 plantões de 12, que aí dá 36. No semana seguinte, 4 plantões, que dá 48. E aí nós temos uma média de 42 horas. Numa semana, 36, na outra, 48. Dividido por 2, eu tenho uma média, jornada média semanal do empregado submetido à jornada 12 por 36 é 42 horas semanais. Eu multiplico por 5, vou encontrar 210. Portanto, há esse entendimento que a gente pode, né, pesquisando jurisprudência, doutrina, tá? Que é o predominante, que a gente aplica 210. Ok? Mas tem um terceiro entendimento. Qual é o terceiro entendimento? É que o divisor é 180. E onde é que está a fundamentação desse divisor 180? Seus defensores entendem que a jornada 12 por 36, ela é nada mais é do que uma jornada de compensação da jornada ininterrupta de revezamento. Por quê? Porque o que é a jornada ininterrupta de revezamento? É aquelas que se aplicam nos turnos ininterruptos das atividades que funcionam 24 horas sem sofrer paralisação. Então, a 12 por 36 é o quê? É uma forma de compensação dessa jornada, onde o trabalhador ele deveria trabalhar só 6 horas. E aí, nesse caso, ele faz uma compensação. Ele dobra, ele trabalha 12 horas e compensa com folga subsequente de 36 horas semanais. Então, ele diz, a jornada original é de 6 horas, que é a de interrupto de revezamento, 6 horas diárias, 36 semanais e 180 mensais, ok? Então, esse é o argumento de quem defende essa jornada, esse divisor, tá bom? E aí, vou deixar a critério de vocês, eu expliquei, cabe a vocês escolher a partir de agora. Quando eu presto consultoria para a empresa, eu digo para o meu cliente, se você não quiser correr risco, trabalhe com a 180, porque você pode trabalhar com 220 e chegar a um processo administrativo ou judicial e requerer que seja 180 e vai dar uma diferença, tá? E a outra, quando eu vou fazer o cálculo para meu cliente, ou na inicial, ou na liquidação, onde não está disciplinado o divisor na sentença. Eu faço com 180, a outra parte vai lá e faz a impugnação, dizendo que é 210, 220, e aí vai para o juiz decidir naquele momento, tá bom? Então, gente, é uma coisa interessante, tem umas coisas que a gente gosta, que a gente faz, que a gente gosta, né? Desculpe aí a falta de humildade, eu gosto desse estudozinho, né? Já tem ajudado muita gente, tá? Até porque é raro a gente encontrar, até mesmo na legislação que é omissa, tá? Então, isso é que eu chamo de procedimento para apurar o cálculo, né? Ou seja, o contador especialista, ele tem que analisar a lei, buscar a lei, em cima disso, ele adotar um procedimento para tornar isso em valor, tá? Professor, nós temos algumas perguntas. Primeiramente, a gente tem uma pergunta
Interessante. Nos casos onde o divisor das horas mensais para as semanais utilizados tem sido 5, quando é que a gente vai utilizar o divisor 4,28? Somente para professorista. Somente. Ah, não, peraí, desculpe. Acho que eu não entendi. Pronto, lá. Eu Então, acho que eu fiquei confuso. Novamente. Nos casos onde o divisor de horas mensais para as semanais utilizados tem sido 5, quando se utiliza o divisor de 4,28? Ah, tá. 4,28 não é um divisor. Ele é um multiplicador para me encontrar a carga horária mensal, o número de horas condenadas, tá? Quando é que a gente vai usar? Vou mostrar na prática, talvez amanhã. É quando a condenação dá-se por semana, número de horas por semana. Como é que eu faço para encontrar o número mensal? Multiplico por 4,2857. Por quê? É o número de semana que compõe o mês. Eu divido 30 por 7. É o número de semana que compõe o mês. Agora, somente para o professor é que é 4,5. Porque está textualmente indicado no artigo 320 da CLT, tá? Mas para os demais, para mim encontrar carga horária semanal, é multiplicar por 4,2857, tá? Tá ótimo. Por isso é que eu disse, 4,5 vai dar 31 dias e meio, e não tem nenhum mês no calendário brasileiro, tá bom? Então, só utiliza 4,5 se for professorista. Professor, a gente tem uma outra pergunta. A cada 48 horas se trabalham 12, logo em 30 dias são 15 plantões. Como é que a gente pode considerar isso mais válido de 180 horas? Tá, ela trabalha por plantão, né? Aham. Olha, a jornada por plantão, ela é muito complicada. Por isso que você nunca deve apurar hora extra por plantão. Você deve apurar por semana. E aí, para você apurar a hora extra por semana, se eu multiplicar por plantão, 15 plantão vezes 12, tá? 15 vezes 12, eu vou encontrar 180, tá? No caso dela, ela disse que era quanto? O colega? 180 horas. Tá, tudo bem. Realmente, 15 vezes 12 dá 180. Coincidência, mas a regra para apurar hora extra não é essa. A gente não apura hora extra por mês. A hora extra é apurada por semana. Aí depois você multiplica, tá? Então não se aplica essa regra. Eu tenho que aplicar o excedente a 44, tá? Aí o excedente é 44, aí é que eu multiplico por 4,2857. Pronto, tem outro? Na ACTS, e nas CCTS podem constar os divisores para as jornadas e nesse caso têm de ser observados? Ótimo, né? Ótima pergunta. Principalmente para o consultor administrativo. Todas essas questões deviam ser disciplinadas em acordo e convenção, para se tornarem pacíficas, né? Porque as convenções têm força de lei, com mais ênfase ainda depois da reforma trabalhista. Então, para os consultores, né? Os negociadores, os mediadores, tá? O critério é estabelecer em convenção, tá? Em acordo em convenção.
essas questões. Qual é o divisor? Eu, particularmente, também trabalho muito com negociação, tá? Faço negociação, acompanho algumas negociações no Ministério do Trabalho, no Ministério Público, né? E até mesmo na Justiça do Trabalho, tentando conciliação. A gente adota muito de estar pacificando essas questões, tá? Pacificando essas questões através dos instrumentos normativos, acordo ou de convenção. Excelente a pergunta, né? Principalmente para quem vai dar consultoria administrativa, né? Em negociação coletiva, tá? Eu vou dar uma... Assim, doutor, eu acompanho muita negociação coletiva e, às vezes, o advogado só vai para a negociação para ver quando tem alguma coisa ilegal e tudo. Não, tem que buscar alternativa para você dar resultado para o seu cliente. E o resultado é de, opa, isso é ilegal. Outro, não, estar buscando negociar, ser tático. Não, vamos ganhar aqui, eu sou do patronal, eu vou segurar. Tá, existe isso, existe aquilo, vamos jogar 220, tá? Vamos jogar 220, por quê? Porque vai favorecer ao seu cliente, no caso, o sindicato patronal. Lógico que do outro lado vai lutar, ó, vamos botar aqui 180, tá? O mediador, certamente, ele ia dizer, gente, nessa controvérsia 210 e pronto, né? Você saía de lá, já pacificado, difundir essa convenção, não corria o risco das empresas ser penalizadas depois com outro indexador, com a condenação, tá? Professor, a gente tem uma última pergunta sobre o multiplicador. Por que o multiplicador 20 por 5 para dar 100? Como? Essa nem... Porque o multiplicador 20 pelo... Porque se multiplica 20 por 5 para dar igual a 100? Na questão das horas. Essa... Não. Ó, veja bem. A única coisa que eu estou entendendo é que se você trabalha 20 horas por semana, vai dar 100, porque o multiplicador é sempre 25. Aqui acredito eu, professor, que a questão era sobre as horas, sobre o descanso semanal remunerado, que não está nesse incluso de jornada. Não, tá não. Não, desculpe. Ele já contempla, doutor, os domingos e feriados. Já contempla. Porque é a mesma coisa, eu pegar 20 e eu dividir por 6, aí eu multiplico por 30, então já contempla. O número aí já contempla. Ótimo. Muito obrigada, professor. Essas foram as dúvidas até agora. Descansos, tá? Descansos, algumas novidades aí por conta. Primeiro, na intrajornada ou dentro da jornada, eu tenho, no mínimo, uma, no máximo, duas, tá? E agora, se isso for suprimido, né? Nós temos dois momentos. O empregador suprimiu, não deu essa jornada. E isso acontece muito na jornada noturna. O empregado, ele não tem um local para dormir, ele não pode se deslocar durante aquelas 2 horas para ir na sua residência ou frequentar algum outro local, como quem trabalha durante o período diurno tem. Então, muitas vezes é suprimido, tá? Nós temos duas situações, antes da reforma e o pós-reforma. Antes da reforma, eu pagava, o empregador paga o tempo mínimo com acréscimo de 50%. Ou seja, qual era o tempo mínimo? Era 1 hora. Então, mesmo que se o empregador concedesse meia hora, 30 minutos, mais era devido 1 hora, como hora extra, com 50 minutos, tá? Então, era hora extra, mesmo que for, digamos, faltou só 10 minutos. O empregador dava 50 minutos de folga, mas o mínimo era 1 hora. Então, nesse caso, ele era condenado a pagar 1 hora como hora extra, além dos 50%, ia haver todos os reflexos, tá?
houve a mudança a partir do dia 11 de 11 de 2017, que é com a vigência da reforma. Esse período mínimo suprimido, o tempo suprimido, vai ser pago como verba indenizatória com 50%. Só olha lá a mudança. No primeiro caso, foi suprimido 10 minutos. Então, foi suprimido o tempo mínimo de 1 hora. Embora só faltando 10 minutos, mas era condenado a pagar 1 hora extra, que era o período mínimo, com acréscimo de 50%, como parcela salarial. Agora, o que ocorre? Ia pagar só os 10 minutos, que foi o tempo suprimido, do tempo mínimo suprimido, e como verba indenizatória. Tem 50%, mas não há incidência de outras verbas, não há tributação, não é base de cálculo para outras verbas. Então, aí, sem dúvida nenhuma, houve uma perda para o empregado, tá? Na jornada ininterrupta de revezamento, 6 horas, até 6 horas, eu tenho o quê? 15 minutos só. 15 minutos. Um detalhe para vocês. Se vocês pegarem os livros de ponto de quem trabalha 6 horas, ininterrupta ou corrida, vocês vão ver que não tem horário destinado à folga. E aí já vi muita gente ganhar essa causa, dizendo não está registrado o intervalo. Então, cada jornada tem 15 minutos de hora, ou seja, 25% de 1 hora extra em cada turno, porque não foi respeitado os 15 minutos. Tá bom? Agora vamos para o interjornada. Interjornada, ou seja, entre um dia e outro. 11 horas, no mínimo, de intervalo. 11 horas. Gente, um campeão de causas nessa área é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Intermunicipais e Interestaduais, tá? Olha o que acontece. O motorista sai de São Luís para, sei lá, Belém, para São Paulo, e o motorista, sai às 18 horas e pega um trajeto de 6 horas. Eu não sei aí, geograficamente, não conheço o Maranhão, né? Aqui eu já tenho meus exemplos, né? Vamos chegar, Independente, 6 horas. Chega a Imperatriz, não sei se passa por lá. Chega 11 horas, às 23 horas. Ele vai, desembarca, organiza o carro, 12 horas ele está desocupado. Aí ele vai dormir, ou na dependência da empresa, não sei, vai dormir e tem que se apresentar às 7 horas do outro dia para pegar um carro que vem, digamos, de São Luís, o motorista fica lá, ele segue. Olhe lá. Ele saiu meia-noite, pegou 7 horas. Portanto, houve prejuízo aí para 11 horas de quanto? De 4 horas. E aí, essas 4 horas, ele vai ganhar como hora extra, tá? Campeão, gente, de ganho de causa dessa natureza, os motoristas que trabalham nessas linhas, tá? Porque houve o prejuízo das 11 horas, né? Também acontece muito com o professor que dá aula pela manhã e dá aula à noite. Ele sai 22 horas e está no outro dia às 7 horas, né? Às 7 horas. Aí ele vai ter um prejuízo, salvo engano, de 2 horas. Então, nesse caso, apura-se as 2 horas como hora extra, tá? Bom, gente, nós estudamos jornada de trabalho, nós estudamos remuneração e salário, que são fundamentais para o nosso estudo posterior, tá?
Agora, a gente vai estudar os principais adicionais salariais pleiteados em juízo, as principais verbas salariais pleiteadas num processo trabalhista, tá? Veja bem, eu chegasse para você e dissesse o seguinte, eu vou querer essa resposta. O empregado trabalhava durante todo o período noturno em um ambiente salubre e fez 45 horas extra no mês. Me calcule cada parcela. Nós temos aí 5 parcelas de natureza salarial. Você, muitos, não sei, ou poucos aí, mas uns têm dúvida, principalmente qual é a primeira verba que eu calculo, qual é a segunda verba, qual é a terceira, né? Qual é a ordem do cálculo das verbas? Eu tenho encontrado muito essa dificuldade no meio jurídico, né? Acredito que acontece com grande parte de vocês, tá? Bom, aqui nós vamos fazer esse estudo na ordem, tá? Na ordem do cálculo, tá? Então, se nós temos o que é adicional de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, hora extra noturna, repouso sobre a hora extra, ou seja, qual vai ser a ordem, tá bom? Então, vamos lá. Eu posso escolher, para calcular primeiro, tanto o adicional de insalubridade como de periculosidade. Por quê? Devido à base de cálculo. Mas vamos começar com insalubridade. Está lá no artigo 189 da CLT e na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Base de cálculo, salário mínimo, né? Já teve muita até jurisprudência, muita tentativa, né, de dizer que o salário mínimo é inconstitucional, que não serve, mas continua em vigência que a base de cálculo é o salário mínimo. E quando é devido, né? Nenhum juiz dá uma sentença sem mandar para uma perícia, né, que vai ver o grau do agente nocivo, tá? Então, é devido 10% se o grau do agente nocivo for mínimo, 20% se for médio, 40% se for máximo, tá? Então, esse é a base de cálculo, salário mínimo, e o grau de incidência é de acordo com o agente nocivo, tá? Atualmente, com o salário de 1.045, nós temos o grau mínimo de 104,50, o médio de 209 e o máximo de 418, né? Gente, vocês estão conseguindo ver aí na tela? Preciso de um interlocutor aí. Estamos conseguindo ver na tela, sim, professor. Que bom. Nós temos só mais uma pergunta sobre o tópico anterior, antes do senhor conseguir continuar a prosseguir, sobre a redução parcial da interjornada. Quando ela é compensada no final da jornada, é necessário que haja um ajuste em norma coletiva ou pode só refazer os cálculos? Não é necessário norma coletiva, né? Deve flexibilizar muito, né? Só se for depois de mês e tudo, né? Mas flexibilizou muito. Até antes da Constituição a gente tinha, se não compensou na mesma semana, eles já consideravam como uma espécie de banco de hora e já autuava a empresa, tá? Porque tinha que ser na mesma semana. Hoje não, você pode fazer um ajuste. Tá? Perfeito. Bom, então tá aí a coisa. Eu ainda preciso, senhores, me adaptar. Às vezes eu fico olhando só para a tela, ainda me incomoda eu não ver o povo na minha frente, gesticulando e tudo, né? Então é o novo normal, me adaptei 100% com esse novo normal. Mas, infelizmente... Por hora, logo queremos trazê-lo presencialmente ao Maranhão, para nos dar essa aula. Nós temos esse prazer novamente. Até mesmo as perguntas facilitam, né? Verdade. Eu chamo a atenção bem para um tó.
um tópico que é o valor é invariável e independe da carga horária e salário do empregado. Talvez no primeiro momento não é fácil de interpretar. O que é isso, gente? O valor é invariável e independe da carga horária e do salário. Veja bem, eu tenho um empregado que ganha um salário mínimo e tem direito ao adicional de grau médio, 209, tá? Eu tenho um empregado que só trabalha 4 horas e ganha salário mínimo. Aliás, ganha meio salário mínimo, tá? Por quê? Porque ele é tempo parcial. Só que o adicional de insalubridade é 209. A base de cálculo dele, hoje a jurisprudência entende que é o salário mínimo independente da carga horária dele. Independe do quanto ele ganha. Eu tenho um empregado que ganha 10 mil reais. Pode trabalhar 8 horas ou 4 horas. Mas o adicional de insalubridade dele é um desses 3 valores aí. Se for grau médio, 209. Isso que a gente quer dizer. O valor é invariável. Independe da carga horária e do salário do empregado. É sempre sobre o salário mínimo mensal. A gente só entende uma forma de não ser o salário mínimo total. É quando se trata de saldo de salário. O empregado foi desligado no dia 10. Eu calculo o salário mínimo até o dia 10 e o salário e o adicional de insalubridade dele também vai ser os 10 dias e não 30 dias o salário, porque ele não trabalhou os 30 dias, tá? Só vejo essa alternativa de não ser integral, tá bom? Mas tanto ele faz ganhar um turno, 8 horas, como 4 horas, é sempre sobre o salário mínimo mensal, tá? Salário mínimo mensal. É outra cláusula que, para pacificar, devia também se colocar em convenção, principalmente no momento atual, onde nós estamos trabalhando com muito contrato a tempo parcial, tá? Bom, adicional de periculosidade. Também você pode calcular primeiro ele. Por quê? Porque a base de cálculo dele é sempre o salário base, exceto os eletricitários, né? Mas o seletista, de modo geral, é sempre o salário base. Artigo 193 e a norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho. Base de cálculo é o salário base e o adicional também é adicional único, 30%, tá? A novidade é que, nos tempos para cá, ele não é só para... Porque antes era, digamos, há uns 10 anos atrás, eu não lembro da última alteração, era só para explosivos, inflamáveis, descarga elétrica, né? Hoje é para gente perigoso, inclusive defesa pessoal, causas acidentais, como os motoboys também têm direito ao adicional de periculosidade, tá? Então, aí está o adicional de periculosidade, nós não temos tanta polêmica em relação à periculosidade. Agora vamos estudar outros adicionais. O adicional noturno, que é outro que sempre está presente nas reclamações trabalhistas. Apesar de extenso e polêmico, o adicional adicional noturno é disciplinado pelo único artigo da CLT, que é o 73. O horário considerado noturno, nós temos urbano
e rural de 2 tipos. Urbano, 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Rural, nós temos na lavoura 21 horas às 5 do dia seguinte. E na pecuária, 20 horas às 4 do dia seguinte, né? Quer dizer, aí na pecuária, subentende-se que quem trabalha, digamos, com gado leiteiro, tem que dormir cedo para acordar cedo, né? Então, fora desse horário aí, já é um horário considerado penoso, né? Dentro desse horário aí, tá? E com mais essa novidade, a gente chega até a esquecer, né? Que a hora noturna rural tem duração de 60 minutos, desculpe, e o adicional de 25%. Enquanto a urbana, já adiantando, é 52 minutos e 30 segundos e o adicional de 25%. Tá? Foi 2? Agora vamos para o estudo geral dos urbanos, tá? Base legal já falamos, que é o artigo 73 da CLT, duração 52 minutos e 30 segundos, adicional mínimo 20%. Base de cálculo, salário base mais os adicionais de natureza salarial, né? A própria Constituição diz trabalho noturno superior ao diurno. Então, é sobre tudo aquilo que ele ganhava no período diurno, tá? Então, não só o salário base, não existe isso. Tem um parágrafo aí no artigo 73 que ele está superado, né? Chega a dar entendimento de quando ele ganha o salário, é só o salário mínimo e 20%, tá? Isso aí está ultrapassado. Ou seja, como se diz, né, no jurídico, está tacitamente revogado, tá? A base de cálculo é o salário mais os adicionais. Vemos aí o empregado A, 1.350 vezes 20%, 270. O empregado B ganhava 1.280 mais periculosidade, eu apuro a periculosidade e boto na base de cálculo. 1.280 mais 384, some e jogo 20%, tá? Então, aí nós temos 2 exemplos, né, de cálculo do salário, do adicional noturno com salário base e outro de salário base com mais uma parcela de natureza salarial, no caso, a periculosidade. Assunto importante, gente. Adicional noturno proporcional jornada mista, tá? Jornada mista. Importante aí esse parágrafo 4º do artigo 73. Outrora, alguns anos atrás, empregado qualquer que fosse o horário considerado noturno, as empresas pegavam e jogavam 20% sobre o total, tá? Mas com o aperto, a questão dos controles e de economia, né, foi se buscar algumas alternativas de redução de custos, né? E lá o parágrafo 4º do artigo 73, ela é bem claro, quando você trabalha em horário noturno e diurno, você apura os quantitativos noturno e aplica os 20% adicional somente para aquelas horas do período noturno, né? E lembrando que agora está aí na moda o compliance trabalhista, né? Que é justamente isso, é verificar. Inclusive, o compliance trabalhista ele foi introduzido pela classe jurídica. Se fosse pela classe contábil, o nome não era esse, era controladoria trabalhista, tá? E aí, quando veio, doutoras e doutores, quando veio aquilo, eu digo, meu Deus, eu já estudei tanto o que é compliance trabalhista, pelo amor de Deus, mas essa.
Quando você lê, rapaz, isso é nada do que uma auditoria, é uma controladoria trabalhista específico, para exigir que as normas sejam aplicadas corretamente, utilizando os princípios da legalidade e da economicidade, tá? Então, isso. Professor, mas a gente está adotando também. Nós temos uma perguntinha aqui sobre o tópico passado, que foi sobre insalubridade. A pergunta foi a seguinte: caso o trabalhador receba um adicional de insalubridade sobre o salário base, que é maior que o salário mínimo, qual é a forma que a empresa deve adotar para o cálculo que seja realizado a partir de agora sobre o salário mínimo sem que haja uma redução de salário? Não, veja bem, não existe redução de salário. Tá? Realmente não é pacífico. Primeiro, adotas, eu particularmente, eu dizia, eu orientava, mas eu colocava a situação adversa, tá? Adversa. Olha, tá errado, e assim como tá errado o nome aí, adicionais, tá? Amanhã a gente conserta, é o estagiário, né? Tá? Culpa do estagiário. Senhora, pois é, o povo do estagiário não é tudo, né? Vamos lá, esqueci um pouco, ó, fui sair do foco, fui brincar. Tá, vamos lá. O cálculo. A redução, olha, exemplo, isso eu já fiz muito, doutora. Quando eu estou fazendo auditoria na folha, tá errado e tudo, você deve adotar. Porém, isso pode gerar uma controvérsia e alguém alegar que aquilo já se incorporou, porque não proíbe. Diz que é o salário mínimo, mas não proíbe, tá bom? Aí eu jogo no colo do advogado, consulto o advogado para ver o que ele acha, tá? Nessa pandemia, eu fui muito maldoso com a categoria de vocês. Eu dizia para meus colegas, eles diziam: poxa, como é que eu vou fazer muita responsabilidade? Vamos dividir, vamos jogar no colo do cliente e do advogado também. Doutor, eu entendo isso. Se você for ver lá meu Insta, né, você pode ver que eu tenho lá, né, essa jogada, né? Essa jornada. Então, é assim, eu no meu relatório de auditoria, eu recomendava e fazia essa observação, que alguém pode dar, não é proibido e é uma norma da empresa de praticar em cima do salário, né, do salário base, tá? Então, interessante a pergunta, né? A gente aproveita e faz essas discussões, tá? Eu, particularmente, recomendaria, mas colocava a situação adversa, tá? Então, vamos lá. Então, na jornada mista, eu apuro os quantitativos das horas noturno, apuro o adicional sobre 1 hora e multiplico pelo total das horas do período noturno. Eu verifico lá, ó, todo dia foi de 22 às 0 horas, então 2 horas por dia, multiplico pelos dias úteis, 50 horas de adicional noturno. Aí eu procuro saber o adicional noturno de 1 hora e multiplico por 50, tá? Então, o que você tem é que verificar quantas horas ele trabalhou no período noturno para jogar o adicional noturno somente sobre estas horas, tá? Aí aqui no tópico a gente... Olha lá, o exemplo. Um empregado com salário de 1.230 laborou 3 horas noturnas por dia, no mês composto de 25 dias úteis. Quanto receberá de adicional? Veja bem, eu não posso pegar e colocar 1.230 vezes 20%, porque aí eu vou estar jogando em cima de todas as horas, todo o período, considerar que ele trabalhava todo o período considerado noturno, inclusive domingos e feriado.
Então, eu vou me valer do parágrafo 4º do artigo 73. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego o número de horas no mês, 3 vezes 25. Então, ele teve 75 horas de adicional noturno. Então, eu vou calcular meu adicional noturno só referente a essas 75 e não 220, que é o salário total. Então, aí eu vou calcular o valor de uma hora, deu R$ 5,59, jogo 20%, encontro R$ 1,118. Esse é o adicional noturno de uma hora. Quantas horas ele trabalhou no período noturno no mês? 75. Aí eu tenho 83,85 centavos de adicional noturno. Se eu jogasse em cima de 1.230, eu ia pagar 246. Prejuízo para a empresa, para o empregador. Uma outra forma de eu calcular o adicional noturno é eu encontrar o salário do período noturno. E qual é o salário do período noturno? É o salário das 75 horas. Então, o que eu faço? Eu pego o valor de uma hora que eu já tenho, R$ 5,59, multiplico pelo número de horas, que é 75 horas. Vou encontrar o salário do período noturno. Vou encontrar o salário referente às 75 horas, que totaliza 419,26. Então, o que é 419,26? É o salário que se projetou no período noturno, que vai receber o adicional de 20%, que aí também eu encontro R$ 83,85, ok? Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês, né, pensarem aí nesses exemplos, tá? No entendimento disso aí. Quem é? Olá, gente, voltar, entendeu aí? Bom, gente, uma observação aqui de um colega, e é sempre bom, ele dizendo que o compliance transborda o aspecto trabalhista. É verdade, nós temos o tributário, tem outra, né? Agora é porque eu me referi especificamente ao trabalhista, tá? Compliance trabalhista, tá? Obrigado aí pela observação. Então, assim, eu tenho duas formas de encontrar o adicional noturno proporcional. Eu encontro o adicional noturno de uma hora e multiplico o número de horas. Ou eu encontro o valor de uma hora de trabalho,
multiplico pelo número de horas do período noturno, encontro o salário do período noturno e aplico os 20%. Tá? Alguma pergunta, doutora, por aí? Tem uma pergunta. Eles perguntaram se nesse exemplo foi aplicado o redutor da hora noturna para 52 minutos e 30 segundos, se foi aplicado aqui no Pronto, eu exemplo. achei que alguém ia perguntar. Veja bem, eu já disse lá horas noturnas. A hora noturna, nesse exemplo, eu já considerei com redução. Eu não, tá? Mas aí é só para ilustrar. Mas vamos ver já aí o que o pessoal está querendo. Entendeu? Vamos já trabalhar com redutor, saber como é que a gente transforma a hora noturna não reduzida em hora noturna reduzida, tá? Não esquecemos aí a curiosidade, tá? Aqui é porque a gente já considerou horas noturnas, ou seja, com redutor, tá? Mas vamos lá. O questionamento está bem aqui, no próximo. Olhe lá. Transformação da hora não reduzida em hora reduzida, tá? Hora reduzida. Deixa eu lhe falar, doutora. Eu estava pensando na questão de ordem, desculpe aí. Eu estava pensando que o curso era até quinta, mas é sexta. Então, para a carga horária, eu estava pensando até 9h30, mas na realidade seria 8h30, que é 2h30. Isso. Mas a gente vai aí até 9, considerando o atrasozinho, né? Sem problema. Pode ser? O senhor que determina, o senhor diz, a gente só baixa a cabeça. Que é isso? Quem manda é o Nós aluno. estamos aqui para absorver todos os seus conhecimentos, sugar tudo que o senhor tiver para nos dar de conhecimento. Nós somos aqui hoje meras esponjas. Quem manda é o aluno, principalmente com tanta autoridade aí, né? Entendeu? Bom, o que a gente alunos estão todos presentes. Tá. O que a gente faz se a hora não é reduzida? Exemplo. Se for até 1h da manhã, são 3 horas de 60 minutos, tá? Então, eu tenho que transformar em hora reduzida. O que eu faço? Eu simplesmente pego o número de horas não reduzidas e multiplico por 1,142857. Tá? Aí, por quê? Porque a diferença é o plus, é a diferença entre a hora de 60 minutos e 52 e 30. Então, se eu pegar 60 e dividir por 52,5, vou encontrar 1,142857. Tá bom? Então, vamos lá aí. O empregado iniciava às 19 horas e encerrava 1h do dia seguinte. O que nós temos aí? 3 horas de período noturno. Iniciamos lá 22 horas, não é isso? Só que de 60 minutos. Então, ele tem efetivamente mais do que 3 horas noturnas no dia. Então, o que eu faço? Pego e multiplico por 3 vezes 1,142857. Eu vou encontrar 3,43 horas noturnas devido à redução. Aí, se for 30 dias, eu vou encontrar 92 horas, ou 102 horas e 90. 102,90 horas. Se fosse não considerar essa redução, eu ia encontrar só 90. 3 vezes 30, né? Mas com a redução, eu encontrei 102 horas. 102,90 horas. Eu como aumenta aí significativamente. Ou seja, aumenta 14,28%, né? Aí eu transformando em fator, já saiu o número de hora, 1,14, tá? Então, é dessa forma que a gente faz.
Vamos para o exemplo prático. Vamos lá. Início da jornada. O empregado iniciava às 18 e encerrava 0h, meia-noite. Ele ganhava 1.390, mas insalubridade de grau médio. Quanto recebeu a título de adicional noturno pelas horas efetivas trabalhado? Considerando o mês composto de 26 dias úteis. 26 dias úteis, o meu aqui está dando, e quantas horas, e quantos feriado? Um feriado? Espera aí. Só um instante. Então vamos lá. Considerando 26 dias úteis. Então, veja lá. Quanto recebeu a título? Quantas horas, vamos dizer, de relógio? 2 horas, não foi? 2 horas. Para mim transformar, porque ela é menor em horas reduzidas, em hora noturna, multiplico por 1,14. Então, por dia, 2,28 horas noturnas, tá? Em 26 dias, 59,28, tá? Então, esse empregado, em 26 dias, né? Se fosse 2 horas, dava 52. Mas é mais do que 2 horas. É 2,28 horas pela redução. Então, multiplico por 26, vou encontrar 59,28 horas noturnas. Eu agora quero saber qual é o valor de 1 hora. Pego o salário, mas a insalubridade divido por 180. Por quê? Porque a jornada dele era 6 horas. Então, divisor 180. Então, divido, vou encontrar o valor de 1 hora de 8,88 centavos. Agora eu vou procurar o adicional noturno sobre 1 hora. Pego o valor de 1 hora normal, jogo 20%. Meu adicional noturno de 1 hora é 1,77 centavos. R$1,77 é o adicional noturno sobre 1 hora. E eu estou procurando um adicional noturno sobre 59,28 horas. Portanto, vou encontrar um adicional noturno de R$ 105,28, tá? Ou, eu tenho um ou aí. Como é que eu faço? A outra alternativa. Eu encontrar o salário das horas noturnas. Quanto é 1 hora? R$ 8,88 centavos. Quantas horas ele trabalhou no período noturno? 59,28. Aí eu tenho o quê? Multiplicado um para o outro, eu vou ter 526,41. O que é 526,41? O que é? Salário do período noturno. Tá? É o salário compreendido no período noturno. Entre 22 e as 0 horas, durante o mês, o salário dele era isso aí, 526. É o salário que vai incidir o adicional, tá? Então, 526,41 vezes 20% dá o mesmo valor. R$ 105,28. Ok? Pronto. Aí eu apliquei o parágrafo 4º do artigo 73 da CLT, né? No dito popular, separei o joio do trigo, separei as horas noturnas da diurna e apliquei o adicional somente sobre as horas noturnas, tá? Professor, a gente tem uma pergunta aqui sobre a hora noturna rural.
sendo possível a necessidade de um trabalho noturno com espaçamento, onde o primeiro turno se inicia às 23 horas e termina às 3 da manhã, e o segundo turno se inicia às 7 e termina às 11. O cálculo das horas do segundo turno, em que se trabalha na mesma jornada diária, seria alcançado pelo adicional noturno por essa jornada bagunçada? É confusão. Parágrafo 5º do artigo. Faz uma confusão danada, tá? Tem uma súmula, me perdoe que é tanta coisa, eu esqueci outro número da súmula, 60, parece, a súmula 60 do TST, que é a prorrogação do período diurno, do período noturno, tá? Do período noturno, certo? Ah, tá, é a mesma que veio para cá. Eu vou ler aqui, doutora, para ver se eu compreendi direito. Ok. Tá. Deixa eu lhe falar. Não cabe muito no que eu disse. O segundo período dele inicia às 7 horas, fora totalmente do período noturno. Se iniciasse às 4 horas dentro do período noturno e se prolongasse, havia um questionamento. Entendo claramente que não. O segundo período está totalmente fora do período. Nem se inicia. Agora, tudo bem, o colega pode discordar e dizer, não, o de 7 é consequência do início de um segundo turno. Só que, veja bem, aqui extrapolou as 2 horas de intervalo, tá? As 2 horas de intervalo. Eu, dando assessoria ao jurídico, ia defender, dizer que não era nenhum segundo turno, porque no segundo, o intervalo é no máximo 2 horas, tá? E mesmo se continuasse, começasse 4 da manhã e fosse até às 11, se for hora normal, eu acho que não incidia o adicional noturno. Acho que incide só quando é prorrogação da jornada. Prorrogação da jornada é diferente de continuidade da jornada. E aqui, sendo continuidade, sendo prorrogação, o turno se inicia no período fora do período noturno. Neste caso aqui, eu entendo que não é devido ao adicional noturno nesse segundo período. Primeiro, porque o intervalo não é só de 2 horas. Eu nem posso dizer que é um segundo turno de uma jornada. Segundo, ele inicia totalmente fora do período noturno, já 7 horas, 2 horas depois, tá? Esse é o nosso entendimento. Segurança? Não, insegurança total. Mas por esse argumento eu defendo que não é devido ao adicional noturno nessa segunda jornada aí, tá? Bom, gente, veja bem, nós falamos somente sobre hora extra efetiva, e a gente sempre foi acostumado a trabalhar só com a hora efetiva. Porém, hoje nós temos o entendimento de que é devido reflexo do repouso do adicional, reflexo do adicional noturno sobre repouso. Nós calculamos só sobre 26 dias, mas precisamos calcular o repouso sobre as horas, aliás, o adicional noturno sobre o repouso, tá? Bom, o repouso sobre hora extra está consagrado lá na legislação, né? Incorporado, veio depois, mas está na Lei 605. O repouso sobre o adicional noturno não está. Ele veio somente em 2002,
pelo entendimento do Ministério do Trabalho, precedente 41 do ato declaratório do Ministério do Trabalho. Fez um ato declaratório e tem uma série de precedentes. E aí veio dizer que é devido o repouso do adicional noturno quando as horas são mistas. Vejam bem. Durante todo o período, desde 1940 e poucos lá, 30 e poucos, eu calculava o adicional noturno em cima do todo. A pessoa ganha 2.000, eu pego e jogo 20%, R$400. Hoje ganha 1.200, trabalha durante todo o período noturno, jogo 20%, 240. O que eu estou pagando aí, gente? Eu estou pagando um adicional noturno sobre os dias úteis e sobre os domingos e feriados. Então, por quê? Porque eu estou jogando em cima do salário cheio, que remunera domingos e feriado. Então, se eu for também pagar as horas de forma unitária, sobre 2 horas por dia, 3 horas por dia, dessa mesma forma, eu devo apurar o adicional noturno dos domingos e feriado. Ou seja, é o reflexo do adicional noturno sobre repouso remunerado, tá? Então, da mesma forma que é sobre o total. Administrativamente, as empresas ultimamente vêm pegando muito autoinflação, porque apesar de ser de 2002, 18 anos, mas é relativamente novo, com a legislação aí de 1930 e poucos, é muito novo e não é muito divulgado essa legislação, esse material, esse ato administrativo do Ministério do Trabalho. Na prática, o que é que eu vou fazer? Na prática, eu vou apurar o adicional noturno de um dia e multiplicar pelos domingos e feriado. Vamos lá. Vamos considerar o exemplo anterior em que o empregado recebeu 105,28 a título de adicional noturno. Considerando que o mês teve 4 domingos em feriado, qual o adicional sobre o repouso? Tá? Então, veja, é muito fácil, gente. Eu pego o adicional noturno do mês, divido pelos dias úteis que ele ganhou esse adicional noturno e multiplico pelo número de domingos e feriados. Então, eu tenho R$ 105,28, divido por 26, 105,26, divido pelos dias úteis, ele ganhou 4,05 por dia. Multiplico por 6, né? Nós tivemos 6 repousos, 4 domingos, 5 domingos e um feriado, 4 domingos e um feriado, então multiplico por 5. Vou encontrar R$ 20,25. Então, no contra-cheque dessa pessoa, eu vou botar adicional noturno, efetivo, R$ 105,28. Adicional noturno sobre RRS, repouso semanal remunerado, R$ 20,25, tá? Aí eu vou encontrar. Portanto, o adicional noturno, ele incide sobre o repouso. Se é sobre um todo, eu não preciso separar. Ele ganha R$ 1.500 por mês. Se é todo no período noturno, 1.500 vezes 20%, R$ 300. Se ele ganha só sobre 2 horas, como exemplo eu botei aí, eu vou encontrar o repouso daquelas horas, divido pelos dias úteis para encontrar o adicional de um dia e multiplico pelo número de domingos e feriados, tá? Então, esse aqui é o adicional noturno, tá bom?
Bom, gente, a gente fica por aqui hoje. Vamos dar início, né, amanhã, com um cálculo do adicional noturno com reflexo em repouso no processo trabalhista, tá? Então, vamos começar a ver no processo trabalhista e vamos ver hora extra noturna, hora extra mista, né? Muita coisa. Tá bom? Tá ótimo, professor. Bom, gente, alguma observação? Amanhã às 6h30? Amanhã às 18h30, a gente pede desculpa aí pela demora no início das aulas mais uma vez. Agradeço aí ao doutor Etov e já estamos recebendo elogios ao curso. Já temos aqui um feedback aqui de vários advogados elogiando o curso e eu estou brincando com eles. Esse curso é para aprender ou aprender, não tem outra escolha não. Se não aprender, a gente repete, né? E com 24 horas, tá? Tá certo. Bom descanso, doutora. Bom descanso, boa noite, até a próxima. Só botar a observação da colega aqui, a Suzane Castro, que ela disse que arguía a nulidade, né, da folga de 4 horas e pedia 7 horas extra. Mais ou menos dentro do meu raciocínio, né? Eu acho que não é um segundo turno de uma jornada, né? Tem razão. Tá bom? Tá certo. Tá ótimo. Professor, não esquece de enviar o material. Esqueço não, amanhã nós estamos enviando. Eu envio para onde mesmo, doutoras? Para a doutora Sandra, ela vai passar no privado o e-mail que a gente vai estar disponibilizando no Instagram da comissão. Nós vamos fazer um apanhado de tudo e a gente envia para os colegas, né? Tá certo. Nós estamos gravando. Já tem pergunta aqui, nós estamos gravando sim, tá? Está sendo gravada a aula. Obrigada, doutor. Obrigada, professor. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.